Pronto, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Tranquilo, favorável? Terça-feira não teve, não foi? Devido aí ao feriado, infelizmente não tivemos aula de literatura, a melhor disciplina. Só que hoje, graças a Deus, estaremos, realizando mais um encontro. Graças a Deus, o encontro aí da melhor disciplina, literatura. O que eu falei aula passada? Esqueci já. Alguém lembra? Foi que eu falei simbolismo, exatamente. Simbolismo, destacando as concepções de quem? Cruz Souza, Afonso Guimarães, aquele período, decadente, estado decadente que eu tô, o simbolismo já chegou. Professor, sem cantar. Vamos aqui comigo, inclusive tinha enviado aí uma lista com 15 questões para que nós possamos analisar aí as concepções em torno do simbolismo. Vamos aqui, preparação a todo vapor, Enem chegando e muito churrasco também, se Deus quiser, muita aprovação, muito churrasco. Vamos que vamos. Melhor disciplina, literatura. Ah, coisa boa, ainda bem que hoje tem aula de literatura. Simbolismo. Opa, não. Opa, só testando, Matusalém, só testando. Ah, é porque eu esqueci de dar o aviso, galera. Ó, o Matusalém pediu para avisar que agora vão estar acompanhando a nossa aula muitas e muitas pessoas. Sabe por quê, Matusalém? Qual é a novidade? Agora você pode acompanhar pelo QR Code. Olha só que interessante, rapaz, por isso hoje eu estou todo arrumado, me perfumei bastante, porque tem muita gente acompanhando a aula de hoje, ok? Vem aqui comigo, Patrick, simbolismo. Oi. Outra novidade, qual é a novidade, Marcelinho? Ó, e coisa boa, rapaz, ó, cheio de novidades hoje, cheio de novidades. Deu, foi certo, vamos aqui, ó, simbolismo. Resolução de questões. Resolução de questões aqui. Galerinha, alguém ainda lembra como foi que aconteceu o simbolismo? Iniciou onde? Professor, aqui no Brasil, ó. O simbolismo no Brasil, não esqueça, pelo amor de Deus, simbolismo no Brasil. Professor, o simbolismo aqui no Brasil teve início. Quando foi mesmo? Quando foi mesmo? Eu escutei. Ah, tá certo, Patrick. Ó, 1893, justamente. Professor, duas obras não foi aqui? Duas obras. Missal. Isso. Ó, obras publicadas por Cruz e Souza. Coloque isso na sua cabeça, só revisando, ó. O simbolismo, Patrick, é a arte da sugestão, não é isso? A poesia sugestiva, que você vai observar a musicalidade, aliterações, assonâncias, beleza? Só revisando sobre o simbolismo aqui no Brasil. Tranquilo? Quero ver se você respondeu. Agora é hora da verdade. 15 questões, teve muito tempo aí para responder as questões referentes ao simbolismo. Presta atenção. Simbolismo, se for cobrado no Enem, toda a galera aqui vai gabaritar. Se Deus quiser.
Ó, primeira questão, muito fácil. Não tem como errar essa questão, pelo amor de Deus. O estilo de época que surge no Brasil na última década do século XIX e que se destaca pela produção poética dos autores a ele vinculados, entre os quais Cruz e Souza. Patrick, que período é esse? Alguém tem alguma dúvida? Não, ó. Simbolismo. Professor, o simbolismo aconteceu quando? Anote aí, ó, tá no quadro. 1893. Uma poesia o quê? Sugestiva. Uma poesia sonora. Musicalidade total aqui. Beleza? Letra C de Castelo Rá-Tim-Bum. Não esqueça isso, pelo amor de Deus, ó. Simbolismo vai estar apresentando essas concepções. Patrick, a segunda questão, uma questão um pouco mais extensa. Ó, vai informar o seguinte: das definições abaixo, uma delas nos remete diretamente ao período literário conhecido como simbolismo. Assinale a alternativa correta. E aí? Quem foi que fez? Levanta a mão aí. Ninguém. Não, pelo amor de Deus. Estão fazendo agora, é? Patrick, bem fácil a questão. Vem aqui comigo, ó. A A informa o seguinte: é a arte do conflito, meu Deus, da contradição, do dilema e da dúvida, que se expressam pelo acúmulo de antíteses, paradoxos e ossuntos. Professor, a letra A está descrevendo que período? Nós já estudamos. Está descrevendo um período, nós já estudamos. Um período que iniciou aqui no Brasil em 1601. Patrick, que período é esse? O Barroco. A letra A vai estar descrevendo as características do Barroco. A questão pede a característica referente ao simbolismo. Então, professor, não é a letra A. Vejamos a B. A B de Bacon. Professor, a B informa o seguinte: a arte pela arte. Galerinha, qual é o período literário que tem esse tema? A arte pela arte. Parnasianismo. O período de quem? Do príncipe dos poetas, Olavo Bilac. Show, Patrick. Letra B aí é parnasianismo. Não é o nosso gabarito, pois a questão quer o simbolismo. Professor, eu acho que é a letra C. Olha só o que informa a C. Aderiu ao aspecto científico e ao materialismo, opondo-se à metafísica, à religião e a tudo que escapasse aos limites da matéria. Galera, o aspecto científico aqui, material, nós vimos isso onde, professor? Nós vimos isso onde? Professor, nós vimos isso na transição aí entre realismo e o quê? Naturalismo. Patrick, não é também o meu gabarito. A D informa o seguinte: propõe uma volta aos modelos clássicos, grego-romanos e renascentistas. Exalta a vida pastoril, campestre, entendendo que a felicidade e a beleza decorrem na vida no campo. Colega, qual foi esse período? Que a minha felicidade está no campo. A minha felicidade está no campo, hein? Qual foi esse período? Carperdim, professor. O que foi isso? Aproveitar o dia, aproveitar o momento. Patrick, é o arcadismo. O arcadismo, conhecido como o quê? Neoclassicismo, que iniciou aqui no Brasil quando? Em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Foi aqui no arcadismo que teve o quê? O processo da Inconfidência Mineira, que nós vimos a morte de Tiradentes. Ou seja, professor, no caso, a segunda questão, o nosso gabarito aí, ó, é a letra E, que informa o seguinte: adotou a teoria das correspondências, que propõe um processo cósmico de aproximação entre as realidades. Expresso por meio de quê, ó? Dessa figura de linguagem aí, que me remete uma figura de linguagem que vai estar misturando sensações, olfato, paladar, a qual consiste no cruzamento da percepção de um sentido para o outro. Ou seja, Patrick, a literatura subjetiva. A literatura que o escritor vai estar demonstrando o quê? Os seus sentimentos. Gabarito aqui da questão. Letra E de quê? Letra E de espinafre. Pã, bem simples, bem simples. Professor, a terceira. Eita, meu Deus do céu. Patrick, olha só. Professor, olha só o tamanho desse texto. Não. Como é que eu vou responder isso? Leia o poema do português Eugênio de Castro para responder as questões a seguir. Caramba, Patrick, e agora? Galera, primeira pergunta que eu faço para você. Esse texto aí está em prosa ou poesia? Esse texto aí está em prosa ou poesia? Professor, o que é prosa, o que é poesia, que eu já esqueci. Prosa
todo texto apresentado em parágrafos. Poesia, todo texto apresentado em versos. Patrick, o texto aí da terceira questão é uma poesia, ou seja, é um poema. Vai estar focalizando versos. A questão vai perguntar o seguinte para você. Vai destacar um verso. Alegrai como 2 netinhos o viver da minha alma. Velha avó entrevadinha. Patrick, considerados em seu contexto, tais versos, você vai observar o texto de modo geral, principalmente os versos destacados no enunciado da questão. Patrick, qual é a concepção aí do eu lírico? Ó, professor, eu não sei mais nem o que é eu lírico, acredita? O eu lírico, ó, não esqueça. Toda vez que você ouvir esse nominho, ó, pam, no comando da questão, você vai associar a voz do texto. Quem vai estar apresentando a história aí? Aí vem o texto. Mãos de veludo, mãos de Martim e de Santa. O vosso gesto é como uma baluçada de palma. O vosso gesto chora, o vosso gesto geme, o vosso gesto canta. Mãos de veludo, mãos de Martim e de Santa. Rolas à volta da negra torre da minha alma. Aí continua. Pálidas mãos, que sois como 2 lírios doentes. Caridosas irmãs do hospício da minha alma. O vosso gesto é como um baluçar de palma. Pálidas mãos, que sois como 2 lírios doentes. Mãos afiladas, mãos que ensinem formosura. Mãos de pérola, mãos de cor de velho marfim. Sois 2 lenços ao longe, acenando por mim. 2 velas, a flor de uma baia escura. Mimo de carne, mãos magrinhas e graciosas, dos meus sonhos de amor, quentes e brandos ninhos. Divinas mãos, que lhes hei corado de espinhos, mas que depois de minha vez coroados de rosas. Aí ele vai concluir agora, ó, a estrofe final. Afilhadas do luar, mãos de rainha, mãos que sois um perpétuo amanhecer. Alegrai, como os 2 netinhos o viver, da minha alma, velha avó entravadinha. Patrick, o eu lírico aí, ele tá triste, ou feliz? O eu lírico aí, ele tá triste ou feliz? Triste ou feliz? Feliz ou triste? Quem acha que ele está triste, levanta a mão. Pão. Quem acha que ele está feliz, levanta a mão. Pão. Professor, ele está triste aí. Ele está triste. Patrick, se ele está triste aqui, nós podemos considerar os versos finais que está destacado no comando da questão. Alegrai, como 2 netinhos o viver. Da minha alma, velha avó entrevadinha. Patrick, nós podemos considerar que esses versos aí reforçam o modo negativo, como o eu lírico enxerga a si mesmo. Professor, por enquanto a letra A está correta, é o nosso gabarito. Ele está enxergando o quê? O que ele está sentindo. Patrick, por que não pode ser a B? A B informa o seguinte: evidenciam o ressentimento do eu lírico contra os familiares. Patrick, contra os familiares? Não. Os netinhos, de certa forma, é o quê? É a felicidade dele. Ele está triste, porém, os seus netinhos é algo que deixa o quê? Ele mais alegre. Professor, por que não pode ser a C? A C informa o seguinte: assinalam uma reaproximação do eu lírico com a própria família. Não vai estar uma reaproximação. Possivelmente, se você observar aí, o eu lírico está o quê? Próximo da morte. Patrick, por que não pode ser a D? Atesta o esforço do eu lírico de se afastar da imagem obsessiva das mãos. Não, ele não vai querer se afastar das mãos. A mão é o quê? O instrumento que ele vai ter essa certa aproximação com seus netinhos. E a letra E também não vai estar destacando a concepção do eu lírico no texto. Patrick, qual é o gabarito da questão aqui? Letra A de quê? De aprovado. Letra A de aprovado. Questão um pouquinho complicada, ó. Questão um pouquinho complicada, pois é um poema. Tranquilo? Próxima questão bem simples. Leia as seguintes afirmações sobre os períodos literários e assinale. V, as verdadeiras, e F, as falsas. Primeiro quesito aí, ó, presta atenção. A arte literária barroca que nós já estudamos. Nós já estudamos o barroco. Professor, o barroco aconteceu quando aqui mesmo? Iniciou em 1601. 1601 e finalizou quando? 1768. Pois 1768 vai começar o arcadismo. Olha só, a arte literária do barroco emprega figuras de linguagem
que indicam oposições, evidenciando a presença de um homem dividido entre as coisas celestes e as coisas terrenas. Ou seja, um conflito entre valores tradicionalistas ligados à consciência medieval e valores o quê? Progressistas, que surgem com o avanço do racionalismo burguês. Patrick, está correto ou não? O que significa a palavra barroco? Eu falei para você quando estava explicando. Professor, barroco, pérola assimétrica, forma irregular. Qual é o pensamento aqui do ser humano? Patrick, ele está dividido. Ele não sabe se vai acreditar no aspecto material ou no aspecto espiritual. Professor, como é a linguagem do barroco? É uma linguagem o quê? Rebuscada. Uma linguagem muito bem trabalhada. Apresentando o quê? As figuras de linguagem. Figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e as figuras de som. Ou seja, professor, primeiro quesito aí está verdadeiro sobre o barroco. Show! Patrick, o próximo, os Árcades. O que é isso? Os Árcades. Os escritores do arcadismo, que é o período quê? Posterior ao barroco. O arcadismo que aconteceu aqui, ó, no ciclo do ouro. O período da Inconfidência Mineira. Aí vem comigo. Os Árcades idealizam a vida no campo, por meio da poesia da temática pastoril, construída com ideias claras e simplicidade estilística. Correto ou não? Falei para você o seguinte, ó. Toda vez que você observar a literatura do arcadismo, coloque 3 coisas na sua cabeça. É uma literatura que vai estar associada à natureza, à verdade e à razão. Patrick, o arcadismo ele é conhecido como o quê? Como neoclassicismo. Professor, então, nesse caso, os 2 primeiros parênteses aí estão verdadeiros, estão corretos. Vejamos aqui mais adiante. Eita, citou o simbolismo agora. Pam. Para o escritor simbolista, a poesia deve preocupar-se com a representação da vida objetiva. Galerinha, vida objetiva ou vida subjetiva? Professor, é vida subjetiva. Patrick, qual é a diferença de vida objetiva e de vida subjetiva? O que é um texto objetivo? Eu falei para você, ó. Texto objetivo é o texto que vai estar apresentando a concepção impessoal, sem você colocar o dedo, sem o autor colocar os seus sentimentos, as suas emoções. Já o texto subjetivo é aquele texto que? Pessoal. Que o autor vai estar o quê, Patrick? Destacando os seus sentimentos, ou seja, o que ele sofreu. Então, Patrick, nesse caso, o terceiro parênteses aí está o quê? Falso, incorreto. Patrick, na sequência, vai estar informando o seguinte: a arte literária parnasiana. Professor, o parnasianismo aconteceu quando aqui no Brasil? Já falei para você. 1882. Vai estar iniciando aqui no Brasil, 1882, com a publicação de que obra? Fanfarras de Teófilo Dias. Não esqueça, pelo amor de Deus. Aí sobre o parnasianismo, ele afirma o seguinte: a arte literária parnasiana prima pela clareza sintática e pela correção e nobreza do vocabulário, bem como pelas composições de caráter eminentemente convencional. Patrick, coloca uma coisa na sua cabeça. O parnasianismo ele vai precisar pelo quê? Pela beleza, pela linguagem formal. Não é o aspecto sintático que está em jogo. Nesse caso, professor, então, é falso aí. Beleza? Não esqueça. Parnasianismo é aquele período lá, que nós observamos, o processo das rimas ricas, que nós observamos se os versos eram decassílabos, apresentar 10 sílabas poéticas, entre outros aspectos. Nesse caso, gabarito aqui, letra C de quê? De carne. Letra C de carne, que está muito barata a carne, né? A cada dia, meu Deus do céu, a carne vai diminuindo o valor. Estou usando uma ironia, viu? Não se assuste, não. Pam! Aí vem a quinta questão. Eita, Patrick, a quinta questão não tem como errar. Eu quero ver aqui todo mundo participando, ficar bonito. Para quem está assistindo aí, em casa, escutar a participação de todos vocês e pensar, essa galera está preparada. Essa galera vai gabaritar no Enem, certeza. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, e Cruz e Souza estão situados, respectivamente, nos seguintes períodos literários. Patrick, quais são os períodos literários? Olavo Bilac. Olavo Bilac, parnasianismo, professor, ele é o príncipe dos poetas, publicou até poesia, né? Um livro fantástico aí. Cruz e Souza,
Cruz de Souza, simbolismo, professor. Inclusive, ele que vai estar inaugurando esse período aqui no Brasil. Ou seja, qual é o nosso gabarito aí? Letra A, professor. Ou seja, o parnasianismo e o simbolismo, que apresentam o quê? Características diferentes. Gabarito aqui, letra A de aprovado. Pã! Aí vem a sexta questão. Meu Deus, Patrick, a sexta é complicada demais. Não, ó. Vai até citar o nome palhaço aí, ó. É fácil. Vem aqui comigo, ó. Patrick, percebi uma coisa agora, ó. Eu tô achando que a sexta questão aí, lê o poema de Cruz de Souza, apresenta um soneto. É um soneto ou não é? É um soneto ou não é? Professor, é um soneto? Galera, o que é um soneto, hein? O que é um soneto? É aquele texto que tem som? Não, Patrick. O que é um soneto? O que é um soneto? É aquele texto que tem sono? Não, Patrick. Soneto, ó, anote aí se você não sabe. É aquele texto apresentado em versos. No total ele tem 14 versos, tirando o título aí. 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos. 2 estrofes com 3 versos. Ah, Patrick, é mesmo, ó. Caramba! Em relação a esse texto, a questão vai perguntar o seguinte para você. Uma característica simbolista do poema apresentada é o quê? Será que a linguagem denotativa na composição poética, a biografia do poeta aplicada à ótica analítica, a perspectiva fatalista da condição amorosa, a exploração de recursos musicais e figurativos ou a presença de estrangeirismo e de barbarismo? Galerinha, vem aqui comigo. Acrobata da dor, gargalha, ri, num riso de tormenta. Como um palhaço que desengonçado, nervoso ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guidos e convulsionado, salta, olha essas palavras aí, pam, 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 varado, pelo estedor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas de aço. E embora caiam sobre o chão, fremente afogado em teu sangue, estudioso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Patrick, eu acho que é a letra A. Professor, letra A. O que é a linguagem denotativa? Você já esqueceu ou não? Linguagem denotativa, pelo amor de Deus. Galerinha, ó. A linguagem, o Enem costuma cobrar muito isso para você. Pelo amor de Deus, vem aqui comigo. Vem na vibe literária. O piloto aqui tá com frio. Linguagem. Pã. O Enem costuma cobrar isso para você. Tam. E tam. Professor, a linguagem poderá ser denotativa e conotativa. Presta atenção. Patrick, eu tenho dúvida nisso. Pelo amor de Deus, revise, que é certeza. Ter questões, pelo menos 3 no Enem, explorando esse recurso. Linguagem denotativa ou conotativa. Patrick, como é? A dica, inclusive eu aposto que os outros professores já explicaram isso para você. Tanto o professor Ortiz como a professora Tia Rosilene. Ó, o D aqui me remete ao quê? A dicionário. Coloque isso na sua cabeça. Dicionário. Pã, bonitinho. Show. Patrick, o C aqui me remete ao quê? Cocoricó? Não. O C aqui me remete ao quê? A configuração. Ou seja, sentido figurado. Anote aí. Pronto, você matou a charada. Linguagem denotativa, todas as palavras têm que estar de acordo com o dicionário. Sentido real. Professor, exemplo. A cobra é perigosa. A cobra é ou não é perigosa? Patrick, é. Concepção real. Sentido denotativo. Ah, Patrick, entendi. E o outro, como vai ser? Sentido conotativo. Configuração. Sentido figurado. As palavras aqui, ó, vão estar fora da realidade. Não vão estar de acordo com o dicionário.
vão estar de acordo com o sentido figurado. Patrick, se eu digo o seguinte, minha sogra é uma cobra. Hã? Como assim, professor? Minha sogra é uma cobra. Como assim, professor? A sua sogra, ela anda rastejando, ela tem veneno, mas nunca comprovaram. Então, nesse caso, Patrick, qual é o sentido? Figurado, professor. Ah, Patrick, entendi. Então, quer dizer, se eu falo o seguinte, o mar está gemendo, tem como o mar gemer? Não. Sentido figurado, linguagem conotativa. Patrick, já eliminei, não é a A. Não é a linguagem denotativa. Vejamos a B. Biografia do poeta aplicada à ótica analítica. Professor, ele vai citar a biografia aí do poeta? Não. O que é a biografia do poeta? A vida. Aí vem a C. Perspectiva fatalista da condição amorosa. Ele vai estar descrevendo o seu amor? A concepção fatalista? Patrick, não. Professor, o que informa a IAD? Que é uma característica essencial aqui do simbolismo. Exploração de recursos musicais. Patrick, como assim recursos musicais? Se você observar, ó, tormenta vai estar rimando com o quê? Com violenta. Desengonçado vai rimar com o quê? Com enfado. Ah, Patrick, tem mesmo recurso musical. E a concepção que, ó, as palavras figurativos. Patrick, qual o gabarito aí? Letra D de quê? De Danone. Letra D de doido. Letra D de Danone, letra D de doido. Pã. Aí vem a 7ª questão. Meu Deus do céu. Afonso Guimarães. Também um escritor simbolista. Entre as características poéticas de Afonso Guimarães, predomina no poema apresentado o quê? Predomina no poema apresentado o quê? Presta atenção. Será que é o diálogo com a amada? O poema de profunação. Professor, o que é poema de profunação? Que vai estar exaltando algo. As imagens de morte ou poema oração. Vem aqui comigo. Últimos versos. Caramba, últimos versos. Na tristeza do céu, na tristeza do mar, eu vi a lua cintilar, como seguia tranquilamente, por entre nuvens divinais. Seguia tranquilamente, como se for a minha alma, silente, calma, cheia de ais. A borbolada celeste que se reveste de astros tão belos. Era um país repleto de castelos, e a alva lua formosa castelã. Seguia, em volta de um sarduro alvíssimo de lã, como se fosse a mais que pura Virgem Maria. Lua serena, tão suave e doce, do meu eterno cismar. Anda dentro de ti a mágoa imensa do meu olhar. Professor, entre as características poéticas de Afonso Guimarães, predomina no poema apresentado o quê, galerinha? Ele citou bastante o que aí? O céu. Patrick, ele citou bastante o que aí? O céu. Se você observar aí, ele vai estar destacando seus últimos versos. Patrick, por que seus últimos versos? Porque o professor depois não escreveu mais. Porque ele aconteceu o quê? Ele morreu. Patrick, se é os últimos versos aí, ó, pelo título da questão, você já matava a questão. Ou seja, Afonso Guimarães, aqui no poema apresentado, ele vai estar evidenciando imagem de quê? Da sua morte. É o que espera. A morte é uma coisa séria, viu? Cuidado. A morte é uma coisa séria. É o destino de todos vocês. Estou falando. Brinque não. Patrick, qual é o gabarito aqui? Letra C de quê? De Castelo Rá-Tim-Bum. Eita, questão número 8, Fundação Getúlio Vargas. Assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo, professor. Assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo. Presta atenção aqui. Patrick, o simbolismo, o que é que vai acontecer? A A informa o seguinte. Utiliza o valor sugestivo da música e da cor. A B, dá ênfase à imaginação, à fantasia. A C, procura a representação da realidade do subconsciente. A D, é uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. Galerinha, pelo amor de Deus. E a E, né? Vai estar evidenciando o quê? Aí. No Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e Souza. Em Portugal,
a de Antônio Nobre. Galerinha, a questão pede aqui a incorreta. É a A, é a B, é a C, é a D ou é a E? Ou nenhuma? D, certeza. Mas por quê? Ah, Patrick, verdade, ó. É uma atitude objetiva. O texto aqui do simbolismo, ele é objetivo, professor? Não. Ele é o quê? Subjetivo. Outro detalhe. E o texto aqui do simbolismo, ele vai fazer oposição ao quê? Ao fator objetivo, não ao subjetivo. Nesse caso, gabarito mesmo aí, letra D de quê? De Danone. Tem como errar uma questão dessa? Se você errar uma questão dessa, não saia dizendo aí que é meu aluno, não, pelo amor de Deus. Viu? Não saia, não, você vai gabaritar, se Deus quiser, todas as questões de literatura lá na sua prova do Enem. Patrick, vem a questão número 9. Com base na leitura, ó só a obra. Professor, a obra faz parte aí do simbolismo de Cruz e Souza. É incorreto afirmar que se trata de uma poesia o quê? Galera, ó, olha só como essa questão. Patrick, eu não li a obra, Pã, não é obrigado você ler a obra. Tá tão fácil a questão que não vai ser obrigado, ó. É incorreto afirmar sobre essa obra o quê? O que é afirmar? De tendência naturalista, que se compraz na descrição móvel dos sentimentos, embora mostre otimismo em relação ao homem. Galera, tá certo isso daí? Professor, não tá. Ó, se a obra destacou esse aspecto, destacou o escritor, você associa que Cruz Souza faz parte do simbolismo, porque ele citou aí o naturalismo. Patrick, quem é o bambambam do naturalismo? Quem é o bambambam do naturalismo? É o Matusalém? Não. O bambambam do naturalismo é quem, galerinha? Quem é? Professor Aloísio Azevedo. Publicou o quê? O Cortiço, publicou o Mulato. Então você já vai marcar de cara, ó, a letra A, que é a letra incorreta, que é a alternativa incorreta, que é o nosso o quê? Gabarito. Tem como você errar uma questão dessa? Não, ó, o Enem, como o professor Ortiz falou aqui, o Enem é estudo, é estratégia, é atenção. Por isso, fique ligado. Não vá cochilar não, pelo amor de Deus. Aí vem a 10ª. Vem a 10ª. Olha o pássaro aí, meu Deus. Professor, a 10ª vai estar destacando o seguinte. Cecília Meirelles, quem é essa? Nós não estudamos ela ainda. Cecília Meirelles vai estar no modernismo, lá na segunda fase, período que vai de 1930 a 1945. Nós ainda vamos estudar a Cecília Meirelles. E Cruz Souza. Olha só, um detalhe, Cruz Souza. A obra de Cruz e Souza sempre vão estar brincando com o nome dele. Tem algumas obras que você vai encontrar Cruz Souza com S, tem algumas obras que você vai encontrar Cruz Souza com Z. Patrick, qual a maneira correta aí? O seu nome era com S, beleza? Mas devido a algumas editoras, vão estar publicando ele com Z. Patrick, a 10ª questão vai perguntar o seguinte. Qual a semelhança ou ponto de convergência entre a poesia neossimbolista de Cecília Meirelles e de Cruz Souza? Galerinha, o que é que nós podemos destacar aqui que é semelhante no eu lírico de Cecília Meirelles e semelhança no eu lírico de Cruz Souza? Patrick, a A informa o seguinte. A objetividade e o materialismo marcantes no estilo parnasiano. A B, a realidade focalizada na maneira vaga, em versos que exploram a sonoridade das palavras. A C, a preocupação formal e a presença de rimas ricas. A D, o erotismo e o bucolismo como tema recorrente. E a E, a impassibilidade dos elementos da natureza e a presença da própria poesia como musa. Galerinha, essa é uma questão bem interessante, ó. Essa é uma questão que o Enem costuma apresentar. Patrick, mas não é do Enem. Mas o estilo é basicamente o mesmo, ó. Apresenta esse texto aí enorme. Quem é amador vai começar a ler o texto. Pam, pam, pam. Ah, ele está falando isso no verso, não estou entendendo nada. Se você sabe os escritores, se você estudou as escolas literárias, você vai associar Cecília Meirelles ao modernismo da segunda fase. Patrick, como é conhecida a segunda fase do modernismo brasileiro? Na prosa, a prosa regionalista. E a poesia neossimbolista. Ou seja, basicamente, os mesmos preceitos destacados aqui no simbolismo. Professor, ficou fácil. Eu não preciso nem ler o texto.
Qual é a característica marcante aí perante as alternativas do simbolismo? Patrick, será que é a letra A? Professor, objetividade não. Se você observar, os dois textos vão estar destacando o aspecto subjetivo, ou seja, a concepção pessoal. Patrick, a B informa o seguinte: a realidade focalizada de maneira vaga, em versos que exploram o quê? A sonoridade das palavras. Professor, faz sentido. Sonoridade das palavras, concepção do simbolismo. Letra B, por enquanto, nosso gabarito. Patrick, por que não pode ser a C? Preocupação formal e a presença de rimas ricas. Nós vimos onde? Parnasianismo. Na escrita de quem? De Olavo Bilac. Elimina. Patrick, D. O erotismo e o bucolismo. Bucolismo é onde, galerinha? Ó, bucolismo é no arcadismo, Patrick. Bucolismo é no arcadismo. Vida do campo, arcadismo é o classicismo. Patrick, por que não pode ser a E? A impassibilidade dos elementos da natureza. Patrick, natureza aqui no simbolismo. Qual é o período que vai se preocupar com a natureza? Eu acabei de falar ele. Arcadismo. Professor, qual é o gabarito aqui? Letra B de quê? De bacon. Letra B de bacon. Letra B de bacon. Pã. Aí vem a 11. Meu Deus, a 11 é difícil, será? Não é não, Patrick. Ó, pã. Apresenta esse texto aí. Apresenta esse texto aí. Aí pergunta o seguinte. Como se sabe, Afonso Guimarães é tido como um dos mais importantes representantes do simbolismo no Brasil. No fragmento acima, que eu não li ainda, você tem que ler sempre o comando da questão, posso destacar a seguinte característica da escola a qual pertence. Galerinha, ó, na primavera que era a derradeira, mãos estendidas a pedir esmola. Da estrada fui postar-te à beira, brilhava o sol e o arco-íris era a estola. Maravilhosamente no ar suspensa. Professor, seguinte característica da escola a qual pertence. Aí ele vai destacar aí o bucolismo, a alta tensão dramática, o concretismo, o foco no instante e o tom poético melancólico. Vamos analisar aqui cada aspecto. Na primavera, que era a derradeira. Mãos estendidas a pedir esmola. Da estrada fui portar-te à beira. Brilhava o sol e o arco-íris era a história. Maravilhosamente o ar suspensa. Professor, a A informa o seguinte. Bucolismo que se caracteriza pela participação ativa da natureza nas ações narradas. Professor, bucolismo nós vamos ter onde? Bucolismo, não esqueça, a vida no campo é importante onde, galerinha? Onde é que eu vou criticar a cidade? No arcadismo, professor. O nosso último período de quê? Da era mais cheirosa. Qual é a era mais cheirosa? Esqueceram. A era colonial que nós estudamos. Quinhentismo, barroco e o arcadismo. Patrick elimina aí, de certa forma, A B informa o seguinte. Intensa movimentação e alta tensão dramática. Galerinha, dramática. Vai ter drama aqui? Não. Professor, onde é que vai ter drama? O texto sendo encenado. Mas vamos ter a dramatização no modernismo e também no trovadorismo. Patrick, a C, o concretismo e a realização, né, o realismo nas descrições. Concretismo vai estar acontecendo aqui depois da terceira fase do modernismo brasileiro. Então não é. Professor, a D informa o seguinte. Foco no instante, na cena particular e na impressão que causa. Galera, o nosso gabarito por enquanto é essa, ó. A maneira como ele vai descrever aí a primavera. Olha só, a simbologia que ele apresenta aqui. Professor, por que não pode ser a E? Tom poético melancólico, apresentando a natureza como cúmplice na tristeza. Galerinha, melancolia nós vimos onde? Lá na segunda fase do romantismo no Brasil. Nos textos de quem? De Álvares de Azevedo. Professor, nesse caso, questão número 11, vai estar apresentando como gabarito, letra D de quê? De dinossauro. Letra D de dinossauro. Pã. Aí vem a 12. Meu Deus, a 12 não tem como errar. A 12. Considere as alternativas abaixo relativas ao simbolismo. Pã. Eita, professor. Pam, 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 pam. Vem aqui comigo, ó. Bem simples essa questão. Não apresenta nenhum texto. É só as características. Primeiro quesito aí. No plano temático, o simbolismo foi marcado pelo mistério e pela inquietação mística com problemas transcendentais do homem. No plano formal,
Caracterizou pela musicalidade e certa quebra no ritmo do verso, precursora do verso livre do modernismo. Professor, correto. Primeiro quesito aí, verdadeiro. Patrick, vejamos o 2, sobre o simbolismo. O simbolismo surgido contemporaneamente ao materialismo, do aspecto científico, enquanto a atitude do espírito passou ao largo dos maiores problemas da vida nacional. Já a literatura realista e naturalista acompanhou fielmente os modos de pensar das gerações que fizeram e viveram a Primeira República. Galerinha, aí está destacando o contexto histórico, como eu falei para você. Todo o período da literatura você precisa estudar o quê? Contexto histórico, características, principais autores. Patrick, primeiro, segundo quesito aí, verdadeiros. Será que o terceiro também vai estar? Vejamos. O simbolismo, com Cruz e Souza e Afonso Guimarães, nossos maiores poetas do período, legou-nos uma produção poética que se caracterizou pela busca da arte em arte. Professor, arte pela arte em arte, é um tema só de outro período. Que período é esse? A arte pela arte, falei para você. Onde é que vai ser o foco a beleza, Patrick? É no simbolismo? Não, professor, é onde? No parnasianismo. Então, professor, o único incorreto aí, ó, é o terceiro quesito. Nesse caso, nosso gabarito vai ser a D de quê? De dinossauro. A D de Danone. Pan. Aí vem a 13. Meu Deus, a 13 é muito fácil. A 13 é muito fácil. Vejamos aqui. Na verdade, um estilo literário não desaparece nunca. Ele se incorpora à cultura, pode cair de moda, mas continua fazendo parte do amplo conjunto de realizações humanas e traços podem até reaparecer. Pã, é uma afirmação aí. Aí vem o comando da questão. Analise as afirmações a seguir sobre estilos e escolas literárias e assinale a alternativa incorreta. É errada que você deve marcar, pelo amor de Deus. A. O barroco usou o excesso de imagens, comparações, antigos paradoxos para expressar contradições. Este excesso permaneceu no simbolismo para expressar sensações de cores, luz e sons. No barroco destacou-se a temática, enfermidade da vida, cultivada também na poesia do romântico Alves de Azevedo. Patrick, a letra A está correta. É o nosso gabarito? Não, pois a questão pede o quê? A incorreta. Vejamos a B. O arcadismo, o último período da era colonial, caracterizou-se pelo retorno à natureza, pelo bucolismo, que parece no culto à natureza do romantismo numa dimensão mais dinâmica. Patrick, está correto. Não é o nosso gabarito. A questão pede a incorreta. Vejamos aqui a C. O realismo e o modernismo tiveram em comum a característica de retratar a realidade brasileira, tal como se apresentava, embora com concepções diferentes de linguagem. Professor, também correto, não é o nosso gabarito. A questão pede a incorreta. Patrick, ou vai ser a D ou vai ser a E. A D informa o seguinte: o romantismo, né? Romantismo se destacou aí o amor. Romantismo tem grandes representantes, né? Gonçalves Dias, Castro Alves, José de Alencar. O romantismo cultivou a exaltação das paisagens brasileiras, frequente em Gonçalves Dias. Inclusive, Gonçalves Dias que fez o quê? O texto mais parodiado, o texto mais parafraseado da língua portuguesa, a Canção do Exílio. Qual é a Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá, e por aí vai. O parnasianismo retomou uma tendência observada no fanismo de Olavo Bilac. Patrick, também correto. Ou seja, professor, qual é o gabarito? A letra E. Patrick, qual o erro aqui da E? O simbolismo restringiu-se à poesia, tendo-se identificado com o realismo pelo afastamento do místico e do espiritual. Professor, ele não vai evidenciar esse afastamento do místico e do espiritual. E o simbolismo, ele não é só poesia. O simbolismo é o quê? Prosa e poesia. Qual é o período que vai estar apresentando somente poesia? O parnasianismo. Beleza. Patrick, gabarito aqui. Letra E de quê? Letra E de espinafre. Aí vem a 14. A 14 é muito fácil. Galera, não precisa você ler o texto aí da 14, os textos. Apresentou 5 períodos. Barroco, eu quero saber se você está ligado aqui. Eu quero saber se você está ligado no Brasil. Quero saber se você está ligado com as datas. O Barroco iniciou quando no Brasil?
Barroco iniciou quando no Brasil? Eu já apresentei para você aqui, apresentei as datas e as obras. Professor, Barroco iniciou no Brasil 1601. Qual foi a obra que iniciou o Barroco aqui no Brasil? Prosopopeia de Bento Teixeira. Patrick, o arcadismo iniciou quando aqui no Brasil? O arcadismo, também já apresentei para você. 1768. Qual foi a obra que vai estar iniciando o arcadismo no Brasil? Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Professor, o romantismo iniciou quando aqui no Brasil? O romantismo iniciou quando aqui no Brasil? Ó, duas datas. Por quê? Poesia e prosa. Poesia, 1836. Prosa, 1844. Patrick, o parnasianismo iniciou quando aqui no Brasil? O parnasianismo, 1882. Qual foi a obra que iniciou o parnasianismo no Brasil? Fanfarras de Teófilo Dias. Professor, e o simbolismo iniciou quando no Brasil? 1893. Quais foram as obras? Ó, uma em prosa, uma em poesia, publicada por Cruz e Souza. Professor, aí ficou fácil. Gregório de Matos Guerra, o Boquinha do Inferno. O Boquinha do Inferno que vai estar apresentando uma poesia satírica, lírica e na concepção amorosa, pertence ao Barroco. Show. Barroco. Aí você coloca aí, Barroco 1. Castro Alves, poeta dos escravos. Patrick, Castro Alves pertence ao quê? Ao romantismo terceira geração. Pam. Patrick, Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa que foi um confidente, amigo de Tiradentes. Pertence ao quê? Ao arcadismo. E Alberto de Oliveira pertence ao quê, professor? Pertence ao parnasianismo, né? Não esqueça a triade do parnasianismo. O trio, ó. Os bambambãs do parnasianismo. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Show, professor. Gabarito nesse caso. Letra de quê? De Adocica. Pam. Aí vem a 15, ó. A 15, meu Deus do céu, é muito fácil. A 15 aqui. Pam, 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 pam. Ainda falta quanto tempo para a minha aula? Termina, eu acho que ainda falta 2 horas, não é isso? Ah, ainda falta muito tempo, 2 horas. Tem como explicar o pré-modernismo todinho ainda. Ô, coisa boa. Literatura ninguém enjoa, não. Se fosse matemática aqui, todo mundo já estava pedindo para ir embora. Já tinha inventado beber água, né? Tem que ser realista. Patrick, a 15. Sobre o simbolismo brasileiro, é correto afirmar que simbolismo brasileiro. A informa o seguinte. Elabora a fala popular carioca em curtos poemas de temática urbana, repletos de elipses e trocadilhos bilíngues. A B. Retoma a temática romântica como ânimo satírico e polêmico, inclusive parodiando trechos de romances do século XIX. A C. Explora a mitologia grega e latina e episódios da história antiga da Europa, em sonetos descritivos com chave de ouro. A D. Explora a sugestividade dos sons da língua em poemas que reportam sensações indefinidas e sentimentos vagos. E a E. Elabora a musicalidade dos vocábulos com experiência em que as palavras são segmentadas, a frase parte em fragmentos. Professor, sobre o simbolismo brasileiro, qual é o gabarito aí? D de quê? De Danone. Letra D de Danone, letra D de doido. Pam. Acabou a nossa lista e agora? Agora nós vamos iniciar, né? O pré-modernismo. Não é isso, professor? Pam, tira o print aí rapidamente, ó. Pam. Gabarito aí da nossa lista de questões do simbolismo. Na sequência, vem um período de transição. Não é escola literária. O pré-modernismo... O pré-modernismo, como o próprio nome já estabelece, ó, é uma adaptação ao que está por vir. Você, professor, pré-modernismo não é escola literária. É um período de transição. É um período de transição. Período de transição, pré-modernismo. Detalhe, pré-modernismo vai acontecer em Portugal, Patrick? Não. Pré-modernismo só acontece aqui. Lá em Portugal, do simbolismo, já passa para o modernismo. O pré-modernismo vai estar acontecendo aqui por volta de 1902, início aqui do pré-modernismo, ó. O início aqui do pré-modernismo.
1902. Nós vamos ter aqui no pré-modernismo a publicação de duas obras. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã. Canaã de Graça Aranha. Patrick, e o término aqui, ó? O término do pré-modernismo, nós vamos considerar a data de 1922. Por quê, professor? 1922 vai estar iniciando o quê? A SAM. Professor, o que é a SAM? Semana da Arte Moderna, ou seja, o início do modernismo. Semana da Arte Moderna. Ô quadro que treme de frio, viu? Pã! Nós vamos estar observando isso. Inclusive, nós vamos estar estudando aqui o contexto histórico, as características e os principais autores. Contexto histórico aqui vai acontecer muita coisa. Olha só, vai acontecer muita coisa. Revolta da chibata, revolta da vacina, a guerra do contestado. Meu Deus, vai acontecer muita coisa aqui, ó, que vai estar influenciando as produções, influenciando as obras, como no caso eu falei, Os Sertões. Os Sertões de Euclides da Cunha é uma obra que vai estar, Mateus, destacando a Guerra de Canudos. O que aconteceu lá na Bahia. Olha só que interessante. Aqui nós vamos estar observando, já que eu estou utilizando esse prefixo aqui, o pré, um período de transição que vai estar se adaptando para o novo. Vai estar se adaptando para o modernismo. Olha só que interessante. Aconteceu de modo, ó, bem rápido, bem rápido. Patrick, o pré-modernismo é uma escola muito cobrada no Enem? É. O pré-modernismo é uma escola muito cobrada no Enem e você deve ficar ligado. Aqui nós vamos ter grandes representantes. Olha só, para você sentir a vibe literária do pré-modernismo. Aqui nós vamos ter Euclides da Cunha. Aqui nós vamos ter, professor, Monteiro Lobato. Aqui nós vamos ter Graça Aranha. Aqui nós vamos ter Lima Barreto, Augusto dos Anjos. Olha só a quantidade de escritores que eu falei. Escritores que já foram cobrados e muitos, tanto no Enem como em vestibulares aí específicos. Beleza? Associa isso. Não esqueça. Pré-modernismo, período de transição. Faltando quantos minutinhos, hein, Matheus? Já terminou o tempo ou não? Ainda falta... Beleza, é 8h10 agora, né? Dá tempo ainda, 10 minutos, dá tempo de fazer uma obra, Patrick, aqui. Calma, calma. Nós vamos observar aqui uma linguagem no pré-modernismo. Uma linguagem, ó, que os escritores aqui vão estar buscando uma certa aproximação. Uma certa aproximação com o que, professor? Com a fala do brasileiro. Patrick, como assim? Uma certa aproximação com a fala do brasileiro. Nós vamos observar isso lá na obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Que o Major, personagem do livro Major Policarpo Quaresma, ele apresenta um requerimento no livro. Ele apresenta um requerimento no livro solicitando que o idioma oficial do Brasil seja o Tupi-Guarani. Não seja mais a língua portuguesa. Por quê, professor? Porque a língua portuguesa
é uma língua derivada de onde? De Portugal. E nós vamos estar observando no modernismo, na Semana da Arte Moderna, uma oposição, uma crítica ferrenha ao quê? A tudo que foi produzido em Portugal. Patrick, o pré-modernismo aqui visa o quê? O pré-modernismo atravessa a linguagem, uma linguagem simples, uma linguagem coloquial. O pré-modernismo vai estar com o intuito de destacar as personagens marginalizadas. Patrick, como assim? Personagens marginalizados. As personagens que foram excluídas. Nossa literatura agora vão ter voz. O escravo. Nós vamos ver o caipira, o matuto. Sabe quem vai detalhar o matuto aqui no pré-modernismo? Monteiro Lobato. Na concepção de Jeca, Tatu. Nós vamos estar observando esses aspectos aqui do pré-modernismo. Um período de, professor, adaptação ao que está por vir. Ok? Nós vamos observar aqui no pré-modernismo, ó, essa linguagem, ela vai estar evidenciando tanto a prosa como a poesia. Professor, vai ter os dois aqui? Vai. Poeta na poesia vai se destacar Augusto dos Anjos. Na prosa, professor, os textos apresentados em parágrafos, como eu já falei, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Ok? Outro detalhe. Aqui, no pré-modernismo, nós vamos buscar o aspecto nacionalista. Ou seja, aqui o camarada, para gostar de literatura, ele tem que, de certa forma, sentir o peso de ser um verdadeiro brasileiro. Ele tem que ter orgulho, ser patriota, ser totalmente nacionalista. Assim como era o Major Policarpo Quaresma, lá na obra de Lima Barreto. O Major Policarpo Quaresma, sabe o que ele vai fazer? Ele só vai comer produtos fabricados, plantados, colhidos aqui no Brasil. Olha só o amor que ele tem. Ele vai dormir enrolado com a bandeira brasileira. Patrick, caramba, por que isso? Porque agora, devido a esse contexto aqui, não esqueça que esse contexto vai estar associado ao quê, Patrick? A política, onde é que eu escrevi? Bem aqui, a política do café com leite. Olha só, acontecimento muito importante aqui, a política do café com leite. Caramba, professor, aqui aconteceu muitas coisas mesmo. Aconteceu, como eu falei para você. Revolta da vacina, um tema bem pertinente ao contexto que nós estamos vivenciando hoje. A guerra do contestado. Tudo isso, todo esse contexto histórico vai estar influenciando os escritores nas obras. Todo esse contexto histórico vai estar influenciando os escritores nas obras, na sua escrita. Detalhe, o pré-modernismo aconteceu em um período curto, porém, o Brasil aqui vai estar sendo influenciado ainda pela Revolução Industrial. Capitalismo total. Nós vamos observar sempre esse progresso. E outro aspecto que vai estar ligado aqui ao pré-modernismo é um tema certo na prova de vocês, no Enem. Ou seja, professor, século XX aqui, pã. Nós vamos apertar F5. Nós vamos atualizar. A nossa arte agora vai estar se baseando, sabe em quê? Nas vanguardas europeias. Anote esse nome aí, Vanguardas europeias. Apagar aqui rapidamente. Vanguardas europeias. Patrick, é nesse contexto que vai estar aparecendo? As vanguardas europeias vai estar aparecendo nesse contexto. Vanguardas europeias vai estar aparecendo nesse contexto devido à atualização da arte. As principais vanguardas europeias cobradas no Enem são fauvismo, aqui é um U, UV, fauvismo, cubismo,
expressionismo, surrealismo, dadaísmo, e o futurismo. E o futurismo. Ou seja, professor, ó, as vanguardas europeias aqui vão ser a referência da nossa arte. A nossa arte agora vai estar se baseando nesses períodos. O fauvismo, por exemplo, um movimento que você vai estar observando a utilização de cores simples, cores puras, as cores primitivas. Cubismo, no caso, nós vamos observar aqui a utilização de formas geométricas. Expressionismo, os sentimentos, as emoções do artista. Surrealismo, a arte baseada nos sonhos. O dadaísmo, o movimento Dada, que vai estar criticando a arte, vai pegar o quadro da Mona Lisa, colocar um chifre, um bigode. E o futurismo, a concepção de futuro, que vai estar demonstrando o aspecto inovador, tecnológico. Inclusive, se você quer ficar por dentro mais do futurismo, eu recomendo até um filme, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Ok? Terminou o tempo? Terminou? Ah, Patrick, terminou. Meu Deus, a aula é tão maravilhosa, né? Tão bacana que você nem vê o tempo passando. Então, ó, não esqueça, revise. Próxima aula para modernismo. Até a próxima. Valeu, valeu. Aviso, tem um aviso importante. Se você não escutar esse aviso, você não vai ficar sabendo. Pam. Aqui, tá? Para vocês. De sábado agora, completou-se 20 anos que os Estados Unidos viveu o maior atentado terrorista de sua história, tá? Esse atentado é muito conhecido da vida estudantil. Em que consiste esse atentado? Vamos lá, então. No dia 11 de setembro de 2001, uma terça-feira, um grupo de 20 terroristas sequestraram 4 aviões nos Estados Unidos, tá? 2 saíram da cidade de Boston e iam para Los Angeles. Um deles ia para Washington, capital dos Estados Unidos, e o outro ia para a cidade de São Francisco. Então, 4 aviões comerciais foram sequestrados, tá? Em cada avião desses havia 5 sequestradores, exceto em um deles que só tinha 4, tá? Esses sequestradores, esse sequestro, ele foi planejado por 5 anos. Durante 5 anos, um paquistanês chamado Mohammed Klein, ao lado de Osama Bin Laden, planejaram esse atentado terrorista contra o território norte-americano, tá? E depois de 5 anos, finalmente no ano de 2001, eles colocaram isso aí em prática, tá? Sequestrando esses aviões que foram lançados, 2 contra um grande monumento do capitalismo, um grande símbolo do poder econômico norte-americano, que eram as famosas Torres Gêmeas, no World Trade Center, tá? As torres Norte e Sul, tá ok? Bem, outro era um grande símbolo político, que é a Casa Branca, a sede do governo norte-americano. O avião que deveria atingir a Casa Branca não conseguiu chegar ao destino final, visto que, e supostamente, quando a tripulação e os passageiros viram que os terroristas iam lançar o avião contra a Casa Branca, era um atentado terrorista, entraram em luta corporal com os sequestradores e o avião caiu. Então, esse não atingiu a Casa Branca. E o 4º avião, esse também atingiu o seu destino final, que atingiu a casa do poder militar norte-americano, o Pentágono. Então, veja só,
No Pentágono morreram algo em torno de 186 pessoas, tá? Nas Torres Gêmeas, mais de 1.800. No total, o atentado matou 2.996 pessoas, você está entendendo? No atentado em si, no ato, tá? 2.996 pessoas. A questão é que depois da queda das torres, das duas torres, você vê muito na internet isso, toda aquela poeira tóxica que foi produzida com a queda das torres foi aspirada por muitas pessoas que estavam nas imediações, e essas pessoas desenvolveram uma série de doenças graves que também levaram elas à morte, tá? Câncer de estômago, de pulmão e outras doenças mais, levaram outras várias, milhares de pessoas a sucumbirem por causa desse atentado terrorista. Quem foi que idealizou? Quem idealizou foi esse paquistanês que convenceu um muçulmano sunita chamado Osama Bin Laden a cometer esse atentado contra o território norte-americano. Bin Laden era o chefe de uma organização criminosa, de uma organização terrorista chamada de Al-Qaeda, que traduzido quer dizer a base, tá? Bin Laden odiava os Estados Unidos. Por que Bin Laden tinha raiva dos Estados Unidos? É porque Osama Bin Laden, ele acreditava que todos os problemas de países do Oriente Médio, que todos os problemas de países islâmicos deveriam ser resolvidos pelos chefes de países islâmicos. Então, os países muçulmanos deveriam resolver os problemas eles mesmos. Por exemplo, tem um problema no Iraque, então era a Arábia Saudita, Emirados Árabes e outros mais que deveriam se reunir e tentar resolver esse problema. Não era direito de um país como os Estados Unidos se meter nos problemas de países muçulmanos. Estados Unidos é porque é o mais odiado, mas isso também vale para outros países ocidentais. Inglaterra, França, Espanha, tá? Países ocidentais, leia-se aqueles que são cristãos, tá legal? Capitalistas, eles não deveriam se meter em assuntos de países muçulmanos. E os Estados Unidos têm uma tradição de não obedecer isso daí. Todo mundo vê que há muito tempo os Estados Unidos estão sempre presentes, quando eles não são a causa, mas estão envolvidos em problemas vistos em vários países do mundo todo. Isso é na África, é na Ásia, isso é na Europa, é também na América. Estão sempre metendo o bedelho, querendo ser o dono da razão, dizer o que deve acontecer e o que não deve acontecer. Então, para se vingar dos Estados Unidos, Bin Laden consegue comandar esse atentado terrorista que é lançado contra alvos políticos, econômicos e militares dos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, tá? Quando o presidente dos Estados Unidos na época, chamava-se George W. Bush, tá? Era o presidente dos Estados Unidos na época, vou até colocar o nome do rapaz aqui, ele chamava-se George W. Bush. Era o nome do presidente norte-americano na época. Quando aconteceu o acidente, um assessor chegou perto dele e disse: rapaz, um aviãozinho monomotor se chocou contra uma das torres gêmeas e explodiu, ó. Aí ele ficou assim sem acreditar. Alguns minutos depois, o assessor voltou e disse: olhe, não foi um monomotor, foram aviões enormes, foram dois, cada um deles atingiu uma das torres gêmeas e outro atingiu o Pentágono. Nós estamos sobre um ataque terrorista. Ele fica assim, sem acreditar, fica assim, pasmo, que a nação que se imaginava absolutamente acima do bem e do mal, que nunca pensou na vida de ser, que alguém tivesse a coragem de atacá-la, estivesse passando por aquilo. Então, começando as investigações, poucos dias depois do atentado terrorista, Osama Bin Laden publicou um vídeo onde ele assumia a autoria do atentado e dizia que era a Al-Qaeda, a sua organização, que era responsável pelo atentado terrorista, tá? A partir desse momento, o presidente dos Estados Unidos adotou uma série de medidas, um conjunto de medidas com a intenção
de fazer os culpados pagarem pelo atentado, tá? Essas medidas ficaram conhecidas como doutrina Bush, um conjunto de medidas que ele resolveu adotar para fazer os responsáveis pagar pelo atentado do 11 de setembro. Ele deu início a um projeto chamado de Guerra ao Terror, ou seja, de combate ao terrorismo, tá legal? A doutrina Bush tinha como ideal a chamada Guerra ao Terror, guerra ao terrorismo, tá? Grupos terroristas agora são nossos principais inimigos. Historicamente, os Estados Unidos sempre teve um grande inimigo, a União Soviética, no tempo da Guerra Fria. Agora, a ameaça aos Estados Unidos não era mais um país comunista, mas sim grupos que incentivam e praticam o terrorismo, tá? Então, o que é que ele determinou? Existia na visão dele um grupo chamado de Eixo do Mal, tá? Eixo, uma junção de alguns países que ameaçavam a segurança mundial. Ele chamou esses países de Eixo do Mal. Quais eram eles? Irã, os americanos odeiam, Iraque, no tempo, o Iraque, e o outro era a Coreia do Norte, tá? A Coreia do Norte. Segundo ele, esses três países ameaçavam a segurança mundial, tá? Tá aí, Irã, Iraque e Coreia do Norte. Os três extremamente perigosos para a segurança dos Estados Unidos. Tanto é que foram apelidados de Eixo do Mal, tá bom? Tudo tranquilo até agora, né? Deu para entender? Beleza. Ele disse que era preciso adotar medidas para sufocar esses países, para que eles não tivessem mais o poder que estavam tendo. Porque muitas armas nas mãos deles, liberdade demais, dinheiro, soldados, colocava a segurança mundial em risco, tá bom? Então, duas medidas ele adotou logo. Ele determinou que soldados dos Estados Unidos atacassem dois países. Então, as tropas americanas, norte-americanas, invadiram o Iraque e invadiram o Afeganistão. O Iraque é fácil você saber por quê. Porque é um dos países que faz parte do Eixo do Mal, tá? Os Estados Unidos acreditavam que o Iraque estava envolvido no atentado. Nesse tempo, o Iraque era presidido por um grande inimigo dos Estados Unidos, um ditador chamado Saddam Hussein. Acho que todo mundo já ouviu falar desse cara aí, né? O Iraque era governado por Saddam Hussein, um ditador, inimigo dos Estados Unidos. Então, os americanos queriam tirar o Saddam Hussein do poder e acreditavam que ele tinha ajudado no atentado. Ele teria dado apoio à Al-Qaeda para que a Al-Qaeda conseguisse cometer o atentado de 2001. Então, os Estados Unidos vão invadir o Iraque na intenção de tirar esse cara do poder, o Saddam Hussein, tá bom? E também decidiram invadir outro país, que é o danado do Afeganistão. Professor, por que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? Quando foi isso aqui? A invasão do Iraque foi no ano de 2003, março de 2003. O Afeganistão foi em outubro de 2001, logo após o atentado, poucos dias depois, tá? Em outubro de 2001, o exército americano desembarcou, rapaz, no Afeganistão com dois pensamentos, tá? Professor, por que é que ele decidiu invadir o Afeganistão? É porque os americanos já sabiam que Bin Laden treinava seus soldados, seus seguidores, no Afeganistão. Então, se Bin Laden tem a Al-Qaeda tem vários comandados por Bin Laden, e a Al-Qaeda fica no Afeganistão, se eu quero pegar Bin Laden, eu tenho que invadir o Afeganistão, porque ele está lá, entendeu? Então, os americanos invadiram o Afeganistão com dois pensamentos, tá? Você sabe me dizer o que é que os americanos queriam invadir no Afeganistão? Quais eram os dois objetivos dos Estados Unidos? Sabe qual é? Primeiro era matar Bin Laden. O primeiro era matar Bin Laden. Porque os americanos sabiam que Bin Laden estava lá. Então, o primeiro pensamento era matar esse rapaz aqui, ó, Osama Bin Laden. Era o primeiro pensamento dos Estados Unidos. Bin Laden está no Afeganistão, vamos pegar ele lá. Vamos pegar Bin Laden a qualquer custo, tá? Então, o pensamento primeiro era matar Osama Bin Laden. Era o primeiro pensamento dos Estados Unidos.
Isso. O segundo pensamento dos Estados Unidos era detonar um grupo que estava governando o Afeganistão no tempo. E que, segundo os Estados Unidos, tinham ajudado a Al-Qaeda. Ela falou agora, outra pessoa sabe me dizer o nome do grupo que teria ajudado a Al-Qaeda? Nós já estudamos aqui nessa sala. O Talibã, tá? Então, o outro pensamento americano era tirar o Talibã do poder, porque quem mandava no tempo no Afeganistão era o Talibã. O Talibã governava o Afeganistão. Os americanos disseram, rapaz, o Talibã ajudou a Al-Qaeda, eles vão pagar agora. Então, os americanos invadiram para tirar o Talibã do poder, tá? Vamos tirar o Talibã do poder, quer nem saber. Tá bom? Estamos entendidos até agora? Os americanos conseguiram os dois objetivos, tá? O primeiro que eles conseguiram foi tirar o Talibã do poder, tiraram rapidamente, derrotaram o Talibã rapidamente. O segundo objetivo, que era matar Bin Laden, demorou, cara, ó. Os americanos só conseguiram matar Bin Laden 10 anos depois. Bin Laden foi assassinado no dia 1º de maio de 2011. Só uma década depois, os americanos conseguiram matar Osama Bin Laden, mas conseguiram, tá? Então, segundo os Estados Unidos, a invasão do Afeganistão, para eles, foi um sucesso. Você sabe agora que os Estados Unidos saíram do Afeganistão depois de 20 anos. Foi a guerra mais extensa que os americanos participaram. Depois de 20 anos, os Estados Unidos decidiu sair do Afeganistão. Quem fez o acordo para que os americanos saíssem do Afeganistão foi Donald Trump, tá legal? O ex-presidente americano, o antecessor de Joe Biden, ele fez um acordo com quem? Adivinha com quem o acordo que os americanos fizeram? Com o Talibã, bicho. Primeiro tiraram o Talibã do poder. Aí, depois de 20 anos, chamaram o Talibã e disseram, a gente está saindo, se vocês quiserem governar de novo, pode pegar o poder. Eu já consegui o que eu queria aqui. No começo, tirei vocês do poder e matei o cara que organizou os atentados. Então, para mim, essa guerra acabou. Sabe por que foi que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tirou os Estados Unidos de lá? É porque já tinha gastado demais, cara. Os americanos gastaram em 20 anos um número incrível de $1 trilhão. 1 trilhão de dólares foram gastos nesses 20 anos. Outra coisa, Donald Trump é um cara de extrema direita. Ele é um cara ultranacionalista. Na visão de Donald Trump, essa guerra contra o Afeganistão não vai trazer nada aos Estados Unidos. Está gastando dinheiro, matando soldados numa guerra que os americanos não têm nada a ver. Os objetivos não já foram alcançados? Não já matou Bin Laden? No tempo não tirou o Talibã do poder? Pois acabou. Está na hora de voltar para casa, ficar gastando dinheiro e matando os soldados aí à toa. Então eu vou tirar os soldados daí. Tirou mesmo, tá? Então em 2001 os americanos conseguiram tirar o Talibã do poder, perseguir Bin Laden até conseguir matar, tá? E 2 anos depois, em 2003, invadiram o Iraque, tá? Professor, me dá outra consequência aí desse 11 de setembro, uma coisa chamada islamofobia, tá? Islamofobia. O que seria esse termo, hein, pessoal? O que é islamofobia? É porque esse presidente dos Estados Unidos, cara, ele acabou vendendo para o mundo a ideia que todo muçulmano é violento. Que o islamismo é uma religião cheia de pessoas violentas, terroristas, criminosos. Então, com esse discurso, que a melhor maneira de combater o terrorismo era combater o islamismo radical. Cara, existe terrorista cristão, existe terrorista católico, existe terrorista muçulmano, existe terrorista ateu. Então, não é, de forma alguma, a religião, mas sim a pessoa. Esses caras, eles usam a religião como uma forma de convencer pessoas a seguir a ideia deles. Porque você chegar e dizer assim, ó, vamos atacar os Estados Unidos porque a gente não gosta deles. Quantos vão ouvi-los? Pouquíssimos. Mas se ele chegar e disser que está lutando por causa do islamismo, aí muitos vão achar, é verdade, ó, isso aí é legal, eu vou entrar nessa causa. Usa a religião como laço para pegar os caras e puxar e manipulá-los. Você está entendendo? Então, islamofobia é uma verdadeira antipatia, a pessoa não suportar, a pessoa ter medo, ter raiva, a pessoa ser intolerante a quem segue o islamismo. Você está entendendo?
Em muitos países do mundo, depois dessa doutrina Bush aí, muita gente passou a ver muçulmano com outros olhos, com raiva, com medo, com indiferença. Você está entendendo? Antigamente, se o cara era muçulmano ou não, não estou nem aí, isso não é da minha conta. Mas depois desses atentados de 2001, em vários lugares do mundo, muçulmanos passaram a ser perseguidos, passaram a ser agredidos, passaram a ser mal vistos. A galera botou na cabeça que todo muçulmano é violento, é terrorista, é a favor da violência. Não é verdade. Mas é uma minoria, cara, um grupo muito pequeno de muçulmanos que acreditam que existe uma guerra santa, que se deve praticar a violência para se fazer valer as leis do islamismo. Tá legal? Deu para entender de boa essa parte aqui, tá? Eu vou finalizar nosso encontro de hoje. A guerra do Afeganistão nós já vimos um dia aqui, tá? Sobre a questão do Afeganistão, quando a União Soviética invadiu, tudo aquilo. Nós vamos estudar agora essa invasão do Iraque, tá? Por que é que os americanos invadiram o Iraque? Quais foram as consequências, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos terminar a aula de hoje falando de um grupo chamado Estado Islâmico, tá? Que é conhecidíssimo, tá ok? Então, chama-se Guerra do Iraque, tá? Guerra do Iraque. Ela aconteceu no ano de 2003. Faz 18 anos. Ela é consequência, cara, do atentado de 2001, tá? Vendo?
um pouco extensa, tá? Para você memorizar com calma. Veja só, eu expliquei que uma das consequências do atentado foi a invasão do Afeganistão, e eu explicarei agora com detalhes essa guerra do Iraque, que foi em 2003. Pessoal, o que foi essa guerra do Iraque em 2003? Os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Iraque. Tudo bem? Estados Unidos dizia o quê? Os americanos tinham entrado lá, apoiados por países como Espanha, Inglaterra, tá? Alegando para a ONU, para a Organização das Nações Unidas, que o Iraque estava produzindo as famosas armas de destruição em massa, armas nucleares, armas químicas, biológicas, extremamente perigosas. Então, o Iraque estaria produzindo arma de destruição em massa. Só que isso era uma grande mentira. Essas armas jamais foram localizadas, porque elas nunca existiram, tá? Essas armas nunca foram encontradas. Então, por que é que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Os americanos invadiram porque estavam querendo uma grande riqueza do Iraque, que é o petróleo. Por baixo dos panos, essa era a verdade. Os Estados Unidos queriam se apoderar do petróleo iraquiano. E não existia essa história de arma de destruição em massa, tá legal? Os americanos também disseram que o Iraque estava envolvido no atentado. O Iraque estaria envolvido no atentado de 2001. Nunca provaram isso aí também, tá? Não conseguiram provar envolvimento do Iraque. E como é que a gente finaliza isso? Professor, é só isso? Basta para eu saber? Não. Uma pergunta para ver se você está bem antenado. Um país só pode invadir outro com a permissão da ONU. Ok. Então, os americanos invadiram, juntamente com os aliados, o Iraque. Mas você deve se lembrar, sem autorização da ONU, sem a permissão da ONU, sem autorização da ONU. Passaram por cima da autoridade da ONU, cara. Os americanos simplesmente disseram, estou nem aí para a opinião da ONU. Eu vou entrar e não quero nem saber. E assim fizeram, tá? Sem a aprovação da ONU. Oi. Nenhuma. Simplesmente os americanos fazem o que querem lá dentro da ONU. Olha outra informação importante para vocês. Com a entrada americana lá, ó, o presidente, olha o nome do rapaz, Saddam Hussein, que era presidente do Iraque, foi deposto. Ele perdeu a presidência do país. Foi deposto e condenado à morte. Ele foi enforcado, tá? Foi deposto e condenado à morte. Os americanos e condenado à morte, tá? E condenado à morte. Ele foi enforcado. Saddam Hussein foi enforcado, tá? Saddam Hussein foi deposto e condenado à morte. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar naquela divisão que tem dos islâmicos entre xiitas e sunitas, não já? Os sunitas são 90% dos muçulmanos. Saddam Hussein era um sunita. Mas o Iraque é um país de maioria o quê? Xiita, ó. Tu tem ideia? A invasão americana foi um sucesso. Que nada, tá?
Hoje, até hoje, o Iraque vive uma instabilidade política muito grande. Tá legal? Deixa eu explicar uma coisa a vocês para nós chegarmos à parte final de nosso encontro de hoje, tá? Essa invasão dos Estados Unidos ao Iraque fez com que uma galera sunita se aproveitasse do momento de grande instabilidade para criar um dos grupos terroristas mais temidos do mundo, dos mais violentos de todos os tempos. Essa invasão dos Estados Unidos ao Iraque contribuiu para o surgimento, foi uma consequência disso aqui, surgimento do famoso grupo terrorista conhecido como o que, pessoal? Estado Islâmico. Surgiu no Iraque o Estado Islâmico, ó. A pessoa quer dizer que o Estado Islâmico é consequência da invasão dos Estados Unidos ao Iraque? É. Você sabe quem é que faz parte do Estado Islâmico? Uma galera que um dia fez parte da Al-Qaeda. Disseram que a Al-Qaeda não estava agindo como deveria, então não concordava mais com o jeito da Al-Qaeda agir, entenda-se, a Al-Qaeda não era mais violenta como deveria ser. Então, quem é que forma o Estado Islâmico? Esse grupo terrorista? Ex-membros da Al-Qaeda. Ex-membros daquele grupo de Osama Bin Laden. Ex-membro da Al-Qaeda. Ah, Jorge, quer dizer que a Al-Qaeda, então, desapareceu? De maneira alguma. A Al-Qaeda continua existindo até hoje, tá? Ela continua existindo. Tá ok? Então, tá aí, ó. Ex-membros da Al-Qaeda, após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, criaram o temido Estado Islâmico. Professor, esse Estado Islâmico, ele está mais forte, ele está mais fraco? O que é que eu preciso saber sobre o Estado Islâmico? Hoje, ele ainda existe. Tem muita gente dizendo por aí que o Estado Islâmico acabou. Mas ele ainda existe, tá bom? Um grupo extremamente violento, tá? Que foi criado aí a partir do ano de 2003, tá bom? Professor, o Estado Islâmico, ele é xiita ou sunita? É sunita, tá bom? O Estado Islâmico, ele é sunita. Ou seja, a corrente de maioria entre os muçulmanos. O Estado Islâmico, ele é sunita, tá bom? O surgimento do Estado Islâmico, ele é sunita. Professor, e o que é que esse grupo terrorista quer, afinal de contas? Qual é o objetivo desse grupo terrorista? Eu gostaria de escrever aqui no meu caderno. O que é que pensa os membros desse grupo terrorista? Tá? O que é que essa galera quer? Posso dizer? A criação de um... O pensamento é isso, a criação de um... califado. A criação de um califado. Esse é o pensamento de quem faz parte desse grupo aí. A criação de um califado. George, o que é um califado? O que é um califado? Califado é um modo de governo onde o chefe é um califa. Já viu essa palavra? Já, califa. Califa, ele é o sucessor do profeta Maomé. Ele seria o líder de todos os sunitas. Você está entendendo? Então, califado é um governo, é um tipo de governo comandado por um califa. Isso é um califado. É um governo comandado por um califa. É um tipo de governo comandado por um califa.
Um governo comandado por um califa. Ele é um líder religioso supremo. O que é um califa, professor? É aquele homem que seria o legítimo sucessor do profeta Maomé e seria o líder de todos os muçulmanos, tá? Então seria um califa. Professor, e esse grupo é radical? Meu Deus, cometeu as maiores atrocidades que eu vi um grupo terrorista fazer em todos os tempos. Jorge, e esse califado, ele seria construído onde? Onde exatamente ficaria esse califado? Gente, o califado era um sistema de governo entre os muçulmanos na idade medieval. Você imaginou um negócio desse? Eles querem ressuscitar um sistema de governo que já acabou há muitos séculos. É um sistema de governo extremamente fundamentalista, radical ao extremo, rapaz. Eles utilizam a Sharia, que é uma lei islâmica muito radical, muito cruel com as mulheres, não suporta homossexual. Eles não querem nem ver, de forma alguma, quem é cristão. Quem é que o Estado Islâmico odeia? Na sua opinião, quem são os grandes inimigos do Estado Islâmico? Você saberia me dizer alguns? Quais seriam os grandes inimigos do Estado Islâmico? Qual é o país mais odiado por a galera dos que eu falei até agora, pelos muçulmanos aí? Os Estados Unidos, o pior de todos. Os grandes inimigos do Estado Islâmico seriam os Estados Unidos. Pode continuar? Quem for aliado dos Estados Unidos está na lista. Se for aliado dos Estados Unidos, meu amigo, ele odeia. Posso continuar? Ele é xiita ou sunita, o Estado Islâmico? Então eles odeiam a outra corrente, que são os xiitas, tá? Então eles odeiam essa galera, que é outra corrente do islamismo, chamado de xiitas. Eles odeiam os xiitas, eles odeiam os Estados Unidos. Cristãos, não pode nem ver cristão, não suporta quem é de outra religião. Portanto, eles não gostam dos cristãos. Judeus, não querem ver Israel nem pintado de ouro. Então eles odeiam judeus. Eles odeiam Israel. Você está entendendo? Querem nem saber de Israel. Israel, qualquer judeu de outro lugar do mundo, cristão, xiita, Estados Unidos, homossexuais. Pegar um homossexual aí, meu amigo, tá ferrado. Eles pegam homossexuais e levam para cima de torres. E pior que junta um monte de gente para assistir a execução. Aí joga lá de cima. Eles matam homossexuais, tá? Eles não suportam mesmo. Adúlteros, ladrões, eles matam mesmo, tá? Jorge, onde é que esse Estado Islâmico ia ser criado? Um pedaço de 2 países, ó. Você sabe dizer quais são os 2? Quais os países que formariam o Estado Islâmico, esse califado aqui? Um pedaço de que países, Jorge? Um pedaço da Síria e um pedaço do Iraque. Um pedaço da Síria e um pedaço do Iraque. Viu? Um pedaço da Síria e um pedaço do Iraque. O califado seria aí, um pedaço da Síria e um pedaço do Iraque. Tá? Só que hoje o Estado Islâmico está praticamente derrotado. Rapaz, o Estado Islâmico cometeu uns atentados terroristas que eu juro que você já viu falar. Um em Paris, eles invadiram uma boate em Paris chamada Bataclan. 2 membros do Estado Islâmico entraram numa boate cheia de jovens. Boate escura, o pessoal dançando. Do nada eles abriram fogo com metralhadoras. Mataram centenas de pessoas em Paris. Esse atentado aí foi do ano de 2015. Eles entraram lá em Paris, numa casa de show chamada Bataclan, e atiraram nos jovens. Aí outro terrorista estava com o corpo coberto de dinamite e foi para o estádio de futebol. Estava tendo um jogo, França e Alemanha. Ele queria entrar no estádio e detonar os explosivos.
Já pensou a quantidade de gente que ele ia matar na explosão? Ele ia matar muito mais, era pisoteado, porque a multidão tinha 60 mil pessoas correndo de um lado para o outro, ia matar outra porrada pisoteada. Só que a polícia conseguiu chegar a tempo. Aí ele foi e detonou os explosivos, né? Sem entrar no estádio. Entendeu a situação? Ou seja, os caras são maníacos, são loucos, tá? Eles invadem, é para valer. Na França, um membro deles pegou um caminhão e atropelou uma procissão. A galera estava numa cidade chamada Lille, comemorando aí, não sei quantos anos ali, da Revolução Francesa. Aí o pessoal estava numa fileira bem grande, eles só atropelando todo mundo. Matou 56 nessa procissão. Eles cometem atentados absurdos, cara. Um piloto de avião da Jordânia, que é inimiga do Estado Islâmico, de 26 anos, a aeronave dele caiu, ele foi capturado, ó. Os caras botaram ele dentro de uma gaiola, aí fizeram um X e uma cruz, só de combustível, de gasolina, e botaram ele no meio. E aí tocaram fogo com ele vivo. Aí o fogo vai e avança em direção a ele, dentro da gaiola. O queimou vivo, né? Matou o coitado, queimado. Pegaram outros caras lá, botaram, foi dentro de uma piscina acorrentados, com a cabeça deles perto do limite da piscina. Aí a piscina foi enchendo, devagar, 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 devagar. Bem aqui está a cabeça deles, bem aqui é o limite da piscina. Aí essa diferença foi coberta por água, matou os caras afogados, você está entendendo? Matando aos poucos. Uma criança de 13 anos, um menino, estava ouvindo música nos fones lá, né? Sei lá, que ele tinha no tempo, era um MP4, sei lá o quê. Ele estava ouvindo som lá, bicho. Os caras desconfiaram e foram ouvir qual era a música que ele estava escutando. Era a música americana, ó. Eles mataram o menino, degolaram ele, arrancaram a cabeça dele. Porque estava ouvindo música ocidental, que é pecado. Então o Estado Islâmico cometeu atrocidades. Só que no Iraque, quem foi que combateu o Estado Islâmico no Iraque? Foi os Estados Unidos. E na Síria foi a Rússia. Então quando o Ocidente começou a combater o Estado Islâmico, ele começou a enfraquecer. Hoje, chegou a ter, sabe quantos mil? 30 mil combatentes. Hoje praticamente não existe mais. Tá ok? Bem, são 9h35, pessoal. Por hoje a gente dá por encerrado o nosso encontro.